Ana, ela já participou conosco aqui 2 vezes, e numa delas, ela falou sobre uma coisa muito legal que tem lá na ONU-I, que é o Engenharia Sem Migué, né? Não pode ter migué, e eles criaram um movimento, como é que chama? Movimento Sem Migué. Movimento contra o migué. Movimento contra o migué, um negócio super bacana. E essa pergunta que eu vou te fazer agora tem a ver com o migué e tem a ver também com a pergunta que o Edson fez aqui, ainda há pouco, quando a gente estava falando sobre apoio ao ambiente criado se no Brasil há ambiente de inovação, né? E ele fala que o Brasil, não foi essa aqui, na verdade foi essa aqui. Ele diz que existem incentivos de fachada, que são muito fechados ou restritos, e que é só marketing inovador, ou seja, parece que está estimulando a inovação, mas na verdade é um migué, né, na verdade. E aí a pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte: existem algumas inovações em escritórios de engenharia que não passam de migué? Você consegue identificar algo assim? Ah, legal, legal. A gente tem esse movimento contra o migué. Eu acho que o migué é nacional, né, professor? A gente não precisa explicar o que é o migué aqui, né? Acho que quem de nós entende o que é o migué, né? O migué é aquela mentirinha que tu dá para se escapar de uma coisa, né? Para fazer, mais para fazer de conta do que se verdade, né, pessoal? E aqui na empresa isso, a gente tem um movimento contra, a gente tem camiseta, tem o Miguelito. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu apresentar o Miguelito para vocês. Pera aí, aqui, ó. Ó. Esse aqui é o Miguelito. Ele representa o movimento contra o migué. É um vuduzinho, né? Tipo como se fosse aqueles vuduzinho. Quando dá o migué, é que nem enfiar uma agulhinha nele, assim. Não pode dar migué. Ele fica aqui vigiando a gente pra gente não dar migué. E não pode dar migué em clientes, em colegas, em parceiros. Cara, o migué... E eu vou te dizer uma coisa. Quem tá levando o migué, sabe que tá levando o migué. É por isso que o Edson botou aquilo ali, ó, o marketing de fachada. A pessoa sabe que não é de verdade. Né? Tu sente o migué, e aquele migué, ele dói mais, assim, do que talvez a verdadeira... Né, a verdade é que se alguém chegasse. Então, vamos lá, sobre a questão de inovação e o migué, né? Sim, eu também acredito que tem bastante marketing de fachada, tá? Em tudo, na verdade, né? Hoje nas pessoas, né? O professor Enio falou mesmo, você falou, mas eu gosto da Ana porque a Ana vem aqui, ela fala e ela consegue falar. E eu falei, eu falo porque coisas que eu já passei. Então eu consigo. Mas a gente vê muito influenciador falando ali, chegando lá numa coisa que tem um carrão e não tem. Hoje parece que tá uma atitude aceitável, um troço desse, né? Para mim normalizou o migué. E para mim não faz sentido, pessoal. Para mim não faz sentido. Eu não tenho problema em ouvir você dizendo assim, gente, eu tô aqui, eu quero te ensinar numa coisa que eu tô aplicando e também tô tendo meus esforços para ir, mas eu acredito que tenha sucesso. Eu acredito mais nesse cara do que ele vir dizer assim, não, vem cá, eu vou te ensinar facilmente como é que tu ganha 100 mil reais no mês. Eu já olho para ele e falo, cara, como assim facilmente, né? Então, eu acho que as pessoas normalizaram o migué, mas ao mesmo tempo elas sabem que é migué. Então, tá meio confuso. Mas vamos lá, o migué na engenharia, né, e na inovação. Tem o migué na inovação e na engenharia? Tem bastante. A gente usa um termo aqui até, professor, para falar, por exemplo, vou falar do BIM, né, da aplicação do BIM nos escritórios. E tem vários escritórios que dizem assim, não, a gente faz o BIM. E é migué, né? A gente chama de o BIM Hollywood. É o BIM só para aparecer assim nas estrelas, assim, né? Tipo, tem um 3D, tem uma coisa ali, daí fala que é BIM. Mas não, na verdade, não, o BIM, na essência, como metodologia, como informação, não é aplicado nunca, né? Então hoje a gente já identifica de longe, assim, a gente já chegou aqui um projeto para nós que é BIM Hollywood, galera, o pessoal, né, tá só ali vendendo para o cliente que tá fazendo BIM, mas na verdade tá fazendo um 3D que já fazia antes, já fazia sketch, só tá chamando de BIM, né? Então, existe sim, tá? Existe bastante isso. Concordo com o Edson também na questão de incentivos, né? Treinamentos, eu já vi também, pessoal. Então, infelizmente existe e a gente normatizou, tá? Mas assim, galera, você sabe quando você tá levando o migué. E eu acho que assim, o importante, eu sempre falo pra minha equipe aqui também, pra todo mundo assim, ó, às vezes a gente tem que dar o feedback. Eu não gosto de hatear as coisas, nada assim, né? Mas eu gosto, por exemplo, o Cleia me manda uma pesquisa, me manda uma pergunta, eu respondo. E eu respondo do fundo do meu coração com o que eu acho que... Não porque eu quero denegrir ou malhar o pau no Cleia, mas porque eu quero que eles saibam que, olha, eu acho que tem um problema assim e pra mim uma melhoria podia ser isso,
Não com o intuito de malhar pau, não é isso. Com o intuito de fazer com que melhore. Eu adoro, eu sou a pessoa que mais utiliza suporte de qualquer ferramenta que eu uso de tudo. Eu digo, gente, tem algum problema? Abre um suporte. Ah, e não faz uma coisa que podia fazer que é muito fácil? Abre um suporte. Porque como é que aquela empresa de software, né? Como é que o Google aqui, né, o YouTube, ele vai saber disso se você não faz uma reclamatória para ele sobre o assunto, né? Para você ter dados. Então, eu gostaria muito, por exemplo, professor, que os meus clientes viessem para mim e dissessem para mim: "Ah, não, eu não gostei disso aqui no processo. Eu não quero mais assim, né? Eu acho que a gente ter isso é muito bom." Então, assim, tem muito marketing de fachada, tem migué na inovação, tem bastante sim. Eu já vi pessoal vendendo, né? Como é que é? Peixe por. Como é que. Tem um ditado que diz aí? Peixe por lebre, um negócio assim, né? Gato por lebre. Gato por lebre, exatamente, gato por lebre. Então, existe, e eu acho que o gato por lebre é tão antigo que continua existindo, né? Que um ditado que foi feito desse deve ser uma coisa de 1800, 1700 e pouco, e continua até hoje. Continua até hoje, né? Mas, de novo, é cultura, né? Cultura e comportamento. Para nós não é aceitável. Então, a última coisa que eu quero fazer é vender algo para o meu cliente ou para você que está me assistindo e é algo que eu não entregue. Isso para mim dói demais e isso acaba com a minha empresa, acaba com o futuro de médio e longo prazo da minha empresa. Então, eu tenho que ser muito coerente. Isso eu atendo, isso eu não atendo, isso eu estou fazendo, isso eu já estou vendo no futuro, isso eu nunca vou fazer. Não tenho intenção de ir para essa área agora. E eu acho que quanto mais a gente alinhar expectativas com todo mundo, fica melhor, né? Mas, infelizmente, parece que está meio que aceitável esse negócio de tu dar um migué para parecer mais legal, mais importante, maior, cobrar bem, eu não sei o que acontece aí, né?